Eu costumava pôr os meus vídeos à 1 da manhã, vou dormir, desapareço, tive-me a tirar de cabeça, não há hipótese. Pedro Nuno Santos comprou uma casa de €500 mil. Tens ambição de eventualmente ir para a televisão? Nunca me tinham perguntado isso. Passo horas a debater habitação com pessoas, passo horas a saber medidas para os jovens e como é que não vamos tirar os jovens do país, e a conversa acaba sempre como somos um país pobre. Malta, não há dinheiro. Pagares um imposto, pela casa existir e ser tua, é para acabar. Portanto, vais levar com a ideia do bloco de esquerda, censurar a malta é que está correto e só uma opinião que vale. E, pessoal, dividimos norte e sul. Quem é de direita vai para o norte, quem é de esquerda vai para o sul. Esperamos 50 anos. Já fizeram essa experiência? Sou noutro país. Sentes que pode haver desenvolvimento a sério sem mudarmos a Constituição? Aí, vai. Queres-me fazer Contra falar de isso. revisão constitucional? Pá, eu gosto, acompanho um bocado, mas não sou propriamente a pessoa mais a par de tudo, portanto, se calhar, eu sinto que isto vai ser mais uma conversa entre vocês dois do que propriamente comigo. Eu também calma, não é? Mas, Não, então estamos aqui a mas estou a tentar, política. vamos tentar, todos. Vamos tentar. Ok. Mas tu, pronto, especialista, vais ter que entrar em eu ação. tenho que mandar umas barras. Sim, exatamente. Bem, então vamos lá começar. Bem, hoje estamos aqui com o Rui Lopo, comentador político, que sim, eu sei que tu gostas que as pessoas... Assim começa, velho. Eu vi logo o teu sorriso. Não, mas- o teu sorriso não, mas assim, és, de orelha a mas és. orelha. Foi... Mas és. Portanto, tu nos últimos meses tornaste, pá, diria, extremamente popular nas redes sociais, precisamente pelo teu comentário político. Obrigado. E eu ainda hoje ao almoço te disse isto. Acho que tu tens um papel muito importante hoje em dia em trazer a política, principalmente à juventude, e acho que tu tens uma maneira muito Eficaz, acima de tudo. eficaz de passar a mensagem e de desmontar um bocado o que é esta complicação toda que é a política. Antes de mais, opá, queria saber um bocado sobre ti, como é que tu descobriste que isto era a tua paixão e como é que tu resolveste, porquê que tu resolveste entrar nas redes sociais e um bocado achaste que era o teu dever como cidadão informar as pessoas. É assim, pá, eu já gostava de política há muito tempo, mas eu sempre fui um miúdo muito calado. Aliás, super introvertido, péssimo comunicador. Portanto, já agora obrigado pelos elogios, eu era péssimo comunicador. Certo. Só que às tantas, um gosto tem que se desenvolver de alguma maneira e eu podia escolher estar calado para sempre ou tentar a minha sorte. Eu escolhi tentar a minha E sorte. foi duro para ti aparecer estar atrás da câmara? Atrás não, à frente, aliás, desculpa. Foi duro para ti no início de teres que aparecer, aprenderes a comunicar, aprenderes a passar a mensagem, que são coisas assim um bocadinho complicadas nesse aspecto, não é? São, de facto, eu tentei... Apesar de tu, nota-se, desculpa estar-te a interromper, Sim, até diz-me. porque, pá, basicamente, os teus vídeos, nota-se que tens uma linha, até estávamos a comentar isso ontem, tens uma linha de raciocínio, sempre. Eu gosto muito daquela coisa que tu fazes, que é que apresentas factos e depois dás a tua opinião e tenho sempre uma linha de raciocínio e isso é interessante. E conseguiste fazer isso e passar para um vídeo, pá, é espetacular. Muito sinceramente, eu sempre fui um péssimo comunicador, mas, parecendo que não, dos meus 14 anos, quando começo a gostar de política, até aos 21, 22, quando começo a fazer os vídeos, vão muitos anos, vão 7 anos. Sim. E são 7 anos a processar os mesmos tópicos várias vezes, a pensar sobre habitação, sobre pensões, muito tempo. Sempre a absorver informação. E tu chegas a um ponto onde há rotina. Portanto, eu também, quando comecei a pensar sobre política, começas-te a questionar, será que isto está certo? Será que sou mais à direita ou sou mais à esquerda? E tu começas a desenvolver os próprios argumentos e quase a contra-argumentares contigo mesmo na cabeça. E portanto, essa estrutura de argumentos que eu apresento no meu vídeo já era uma estrutura que eu fui ganhando. A diferença é que agora expunha. E quanto ao expor, eu só tentei não pensar sobre isso. Eu costumava pôr os meus vídeos à 1 da manhã, vou dormir, desapareço. Mais vale fazer do que... Sim. Tive que me atirar de cabeça, não há hipótese. Em parte foi as duas coisas, que é, sim, tentar dar o meu lado, ou seja, ver se as pessoas gostam da minha opinião e expô-la só para não estar para sempre nas sombras. Exato. E em parte, sim, tentar puxar a malta para a política. E eu rapidamente percebi que o TikTok está cheio de jovens e era onde tinhas que ir buscá-los. Aliás, os próprios políticos já estão a perceber isso. Tens que ir buscá-los ao TikTok, fazer dancinhas ou outra coisa qualquer, vale tudo. As dancinhas, pá, é verdade. Basicamente foi por aí que a coisa começou. Eu vi também que tu agora recentemente foste à CNN, tiveste uma reportagem na CNN, isto é. Portanto, tu conquistaste a popularidade dentro dos jovens e agora também estás a ter um bocado a atenção Das televisões? da mídia
Sim, tradicional. agora não digo que é a segunda parte do plano, porque não havia bem plano, ou seja, havia a ação inicial, não havia plano. Era aí que eu queria chegar. Tu tens ambição de eventualmente ir para a televisão e fazer comentário político na televisão? Nunca me tinham perguntado isso. Tenho, claro que tenho. Claro que tenho, porque é referência, não é? Claro que sim. Bem, parece um velho a falar. É a televisão, não sei o quê. Exato. Mas não deixa de ser referência. Não deixa, e não deixa. todos os políticos têm consciência disso, até os partidos mais pequenos que estão fora da televisão e, portanto, usam a internet como um meio, eles sabem Mas que têm chegam que estar, têm que estar estar. na televisão. E esta fase surge agora quase numa sequência lógica que é um miúdo está a fazer umas coisas para a internet, é giro e tal, mas que credibilidade é que isto tem, que desenvolvimento é que isto tem. E os meios de comunicação tradicionais começaram a perceber isso, ainda bem, agradeço imenso. E agora estou a ser convidado para a CNN, agora recebi uma do Washington Post, que é assim uma cena tipo, uau, estão a ver? Mas isso é americano. É americano, é internacional. E mas podemos vai ser em saber português. qual é o que género de reportagem que eles querem fazer? Vai ser sobre política e jovens em Portugal, em particular. Ok. Mas, portanto, a estrutura é internacional. O Washington Post não é assim uma coisa, é um nome que as pessoas sabem que existe, mas não há desenvolvimento em Portugal. Mas o site é público e está em português e, portanto, a matéria está em português. Parabéns. Obrigado. Incrível. Espetacular. É. E pergunta agora, porque estavas a falar dos meios tradicionais de comunicação, tu sentes que a televisão vai continuar a ser relevante daqui a 10 anos ou que pessoas como tu que estão a criar uma presença nas redes sociais daqui a, por exemplo, 10 anos é que vão ser as pessoas relevantes e se calhar não o político ou o apresentador que está a falar todos os domingos à noite na televisão? É assim, claro que tu nunca sabes bem o que é que vai acontecer, porque a malta também dizia que a rádio não ia desaparecer, não existia mais rádio. A minha teoria é que a televisão vai passar para um modo muito digital. Ou seja, tu vais começar a ter canais de televisão digitais e a televisão não vai morrer. Porquê? Porque a televisão, apesar de existirem live streams e tudo mais, tem uma genuinidade. Ou seja, a pessoa está ali, é relativamente ao vivo, é em direto, é as notícias do dia e, portanto, a pessoa liga à televisão nem que seja para estar ao PC e estar a ouvir aquilo de fundo. Claro. Sim, é verdade. Portanto, a televisão nesse sentido vai sempre existir. Agora que a internet vai ganhar muita, mas muita relevância, um jovem já não vê televisão. Portanto, sim, a coisa naturalmente, a televisão vai ter que se adaptar. Mas na televisão, às vezes também acontece-me estar a ver televisão no computador. Por exemplo, agora a questão... Vejo mais TV no PC do que no... Então, e agora com os debates? Agora também só Eu vejo... nunca vi televisão no computador. Vocês vêm onde? Mestres no site? Sim, sim. Ou seja, Eles têm... as TV já têm isso. Eu vejo na televisão, quando chega a altura dos debates, é sentar no sofá com Eu vou ao uma... computador. Não. Eu vou ao computador. Não, mas vocês têm visto os debates, nem por isso. Pá, tenho. E em minha casa é quase como ver um jogo de futebol. Aquilo é vê-los, não é? A debater e depois nós aqui no sofá a dizer, Estava a dizer há um bocado que já me aconteceu ver debates de pé. Estar a ver de pé. Ter que mesmo levantar, convicto, não é? não é? Não, não. Exatamente, sem dúvida. Imaginem, eu tenho um bocado de pena disso, que é a forma como os debates foram completamente descartados. Ou seja, tu no início da democracia tinhas debates de 4 ou 5 horas. Pessoal, aquilo até era cansativo para quem estava a debater. Sim. E é curioso que, isso é um bom ponto. à medida em que foste andando, e teoricamente as pessoas até são mais inteligentes hoje em dia, mais informadas, pelo menos, para curso superior e não sei o quê, os debates tornaram-se mais entretenimento do que se calhar deviam. Portanto, agora quando tens pessoas com capacidade para compreender debates complexos, tens debates mais curtos. Mais entretidos. E que, sim, vais buscar umas pipocas e tal, mas exatamente. para esclarecer alguma coisa, acho que é quase consensual que os debates neste momento não estão a servir para nada. Eu ia pegar no outro ponto, que é o tempo que eles têm para falar. Porque os jornalistas têm aquela questão têm os tópicos, não é? E eles têm que bater naquilo tudo. Às vezes não dá para eles falarem, falam tipo 1 minuto e meio de saúde, que é suposto. Meu, não é? só o tema da habitação pode estar horas a falar da habitação. Sim. Tu achas que é em 5 minutos? Não é. Ainda cima dividido por 2, que vai esclarecer alguma coisa. Porque aquilo, então, tantos temas em 13 minutos, mais ou menos para cada um, pá, não dá. O que é que para ti é o ideal? Para mim, é assim, eu acho que... É um podcast. É um podcast. Sentem-nos à mesa. Exatamente. Uma imperial, mas há um fino, que estamos no norte, um fino para Exato. cada um e está a andar. É assim, eu acho que tem que haver pelo menos... Reparem, também há outra coisa curiosa, que é também tens mais partidos no Parlamento e, portanto, também, de repente também tens mais pessoas para estar em debates e, portanto, no espaço das eleições a preparar, tiveste que encurtar para caberem todos. Mas, idealmente, para mim, pelo menos meia hora para cada um, pessoal. Os debates têm que ter 1 hora. Estás a ver? Sim. Pode ser dividido pelos 2, mas tem que ser pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Pronto. Mas eu sinto isso da parte deles, eles ficam mesmo irritados quando não conseguem explorar aquilo que querem. Sim, porque não há hipótese. E depois, a questão é, cais no debate pessoal. Que às vezes pode ser uma coisa Tal e qual. pontual, mas tu perdes 2 minutos no debate pessoal, já só te sobram outros 13 minutos para falares do resto. É muito O que verdade. interessa. É verdade, pouco.
E é uma discussão simples, ali uma troca Sim. de... Como já aconteceu, palavras, sim. como já aconteceu, tipo de estarem a falar sobre a altura do Estado Novo e não sei o quê. Quando há ali O que é que me interessa? Sim, O que é que me interessa? Então já está a tirar o passado. Sim. E depois agora tens aquela coisa que tu tocaste, que é a diferença do tempo do candidato para o comentador político. Então, mas o que é isto? Agora, o que é que interessa mais às pessoas? É ouvir o candidato ou é ouvir o comentador político? É verdade. Isto não bate certo. Sim. E depois, isto é uma coisa muito preocupante, que é, não deixa o candidato chegar à pessoa, mas o comentador político já pode. Ou seja, a narrativa do comentador político, seja ele qual for, segredo à parte, todos os comentadores políticos têm uma narrativa que querem passar, é normal, estão lá metidos por causa Não do estão partido, isentos. Sim. não Estão estão 100% isentos, e portanto é a narrativa formal que passa e não houve a narrativa do candidato, que é aquilo que verdadeiramente interessa. Isto é péssimo. É verdade, é. Isto é mesmo muito mau. Pá, eu também sinto que nestes debates uma coisa que está a acontecer diferente. Eu sinto que os moderadores andam a intrometer-se muito no debate. Com não é opiniões, mas por exemplo, eu ontem estava a ver o debate. Quem é que foi ontem? Foi o... É o Ventura com o Paulo Raimundo. Ventura isso? com o Paulo Raimundo, exatamente. Pá, quer com o Paulo Raimundo, quer com o André Ventura, e eu senti que eles estavam a debater com o moderador. Houve partes em que eu senti que o moderador estava a tentar ele estar ali a debater com um e com o outro. Olha, eles passaram na boa, tipo, para aí 2 ou 3 minutos a olhar só para o moderador. É verdade. Aliás, isso é um grande tópico, que é qual é o papel do jornalista? Porque o jornalista antigamente perguntava só, fazia uma pergunta e depois levava com a narrativa do político, com a cassete feita. Sim. Hoje em dia, muito talvez por causa do Ventura, o jornalista está muito agressivo na forma de falar. Está mesmo, quer dizer, estás a debater com ele, literalmente isto. O Chega tem uma publicação assim no Twitter, que é mesmo a debater com 2 conseguiu não sei o quê. Sim. Eles têm, e o Ventura aconteceu isso durante o debate, que é tipo, tem um calma que eu só consigo debater com 1, não dá para debater com 2. Pronto. E é um bocadinho por aí. E acham que é legítimo o jornalista fazer isto? Acho que não. Acho que o jornalista está lá para guiar um bocado a conversa e os temas e certificarem-se que os dois partidos não estão ali a divagar, que estão na mesma linha a debater ideias. Acho que devem entrar quando está a haver, por exemplo, ataques pessoais, e isso eu acho que sim, que os jornalistas têm que entrar e dizer e cortar logo aquilo. E certificar-se que ali o que está a ser debatido são ideias e não o resto. Eu senti muito, por exemplo, no debate de ontem que o jornalista, e neste caso não senti que ele estava a beneficiar um lado e outro não. Senti que ele não gostava dos dois e que estava ali numa de tipo... Pá, bora. Tipo, tu estás errado. E eu vou-te dizer porque é que estás errado. E ali a mandar estatísticas e... Sim, mas em parte, sabes que as coisas entram em conflito, que é a verdade jornalística. Imagina, sou um jornalista e este tipo à minha frente está-me a mentir. Eu tenho o dever perante a pessoa de lhe dizer, olha, não, os dados não são esses. Só que isto é muito difícil, porque depois parece de facto que está a atacar a pessoa e está a debater e não, se calhar não é. Mas isso não cabe ao outro candidato de... Se calhar se calhar é isso, se calhar o jornalismo não pode chegar a esse ponto, porque não podem entrar num ponto de justiceiros, não é? Pois. Senão ali, daqui a bocado estamos a votar no jornalista. Esse gajo é que sabe. Mas acho que isso é um bocadinho também para o serviço público dizer, olha, não é bem assim porque os dados apareceram que a estatística é diferente, não é? Eu acho que eu se visse isso num jornalista eu até acho que valorizava, apesar de ser sempre complicado, mas valorizava, pelo menos. Até agora, portanto, nós vamos, no dia que estamos a gravar isto, que é dia 10, até agora tu sentes que alguém teve um desempenho melhor, que alguém está a sobressair, ou está tudo muito dentro das expectativas? Dentro do que vi, era tudo expectável, menos uma pessoa que foi o André Ventura. É assim, estava à espera que Pedro Nuno Santos caísse nos debates. Caiu, porque ele não tem capacidade argumentativa e há demasiada coisa para lhe tirar à cara, ilegitimamente. Sim. Depois, todos os restantes candidatos a passar uma postura muito, muito sólida. Ou seja, formal, manter a postura, não atacar muito o outro, tentar passar as ideias. Malta do PAN fez isso, malta da Iniciativa Liberal fez isso, PSD, portanto, AD, muito bem, Luís Montenegro, pá, formalíssimo. Também a levar com a Mariana Mortágua, fortíssimo. Eu gostei muito da postura. A postura dele foi pronto. A Mariana Mortágua, postura habitual, portanto é um André Ventura mas à esquerda, portanto aquilo é populismo agressivo. O André Ventura, não sei se ele manteve a postura, mas está estranho, porque ele não está a conseguir ter o impacto, e acho que não sou o único a pensar isto, que teve das outras vezes. Sim, eu senti que o discurso dele alterou um bocadinho. Eu sinto que o André Ventura queria ser uma direita que não existia em Portugal, mas eu sinto que agora com os debates, que ele por alguma razão está-se a chegar um bocado para o socialismo.
E eu gostava que tu também comentasses um bocado deste novo André Ventura que agora defende muito a intervenção do Estado em tudo e mais alguma coisa. E taxar a banca e, Sim, e sim. as petrolíferas e etc. Sim, é muito complicado definir o que é cada coisa. Muito honestamente, ele está, na minha opinião, do ponto de vista eleitoralista, ele está a tentar agradar a todos. Portanto, ou seja, ele consegue literalmente bater nos quadrantes políticos todos. Portanto, ele consegue ser socialista às vezes na economia, mas depois de repente defende uma economia de mercado. Portanto, de repente já está a buscar Iniciativa Liberal e PS ao mesmo tempo. Exatamente. Depois na questão no conservadorismo é a única coisa, portanto ali mantém, Sim, não vai buscar ao Bloco não de vai Esquerda. Exatamente. Mas vai buscar ao Bloco de Esquerda, vai buscar com este discurso de taxar a Sim, banca. pois é, que taxar um a banca vai. super Super. de se ver no Bloco de Esquerda, não é? E nesses partidos. E portanto ele de facto tens razão, na parte económica é Bloco de Esquerda, é Partido Socialista e é Iniciativa Liberal. Vai aos três. Certo. Muito honestamente, é assim, acho que é o taxar a banca e tudo mais, eu acho que é populismo, porque o Chega já teve programas eleitorais que eram completamente à direita naquilo que eram as questões económicas, não havia hipótese. E portanto acho que esse extremo de taxar a banca e taxar as gasolineiras Sim. é exagero. Agora, questões dos jovens, questões dos mais velhos, o país tem prioridades. E portanto, reparem, uma coisa é andarmos a gastar com banalidades. Outra coisa é dizeres assim, o que é o futuro do país? Em parte temos que recuperar aquilo que fizemos aos idosos, foi péssimo o que fizemos com as pensões dos idosos. Temos os jovens para o futuro e, portanto, nós não nos importamos de gastar dinheiro com isto porque sabemos que isto vai dar retorno, sabemos que é importante. Sim. E nesse sentido eu não consigo criticar o Chega, porque eu em parte também sou um bocadinho esta direita social que é, há limites, pessoal, temos que gerir a coisa de outra forma. E, portanto, aí consigo perceber as medidas para os jovens, até porque há outros partidos que as têm. Por exemplo, isto é quase consensual. A questão o PSD também tem, baixar IRS para os jovens, apoiar a primeira casa, isto são coisas importantes. São coisas importantes e são urgentes acima de tudo. Agora, a minha ideia que eu tenho do Chega é que não dá para tudo. Ou seja, a minha pergunta é, que prioridade é que ele dá a quê? Ou seja, ele tem os serviços públicos que estão mal. Temos os jovens e temos os idosos. Onde é que ele vai primeiro? E com que dinheiro é que ele vai apoiar? Ele na altura também num dos debates ele falou de que uma das soluções dele era taxar o mercado paralelo. Mas assim, a meu ver o mercado paralelo é paralelo por alguma razão. Não dá para taxar. Exatamente. Portanto a pergunta, e a IEL também tem umas medidas a nível económicas interessantes, mas a minha pergunta é, onde é que esta gente vai buscar dinheiro para isto tudo? E é a pergunta que ele diz, e quais são as prioridades? É assim, e buscar dinheiros. Eles também, sou sincero, eu achava que era tudo eleitoralismo, porque o António Costa começou isto de dá para dar tudo a todos, e eu pensei, esta malta agora para conseguir votos vai começar a dizer que dá para dar tudo a todos também, seja à esquerda, seja à direita, vale tudo. Depois percebi que a nossa economia vai começar a recuperar. Portanto, tiveste a queda Covid, tiveste inflação Covid, e daqui para a frente, nos próximos 4 anos, a coisa vai ajustar. É daí que eles estão a contar buscar o dinheiro. Como é que o Chega vai buscar o dinheiro todo que diz que vai buscar? Eles arranjam coisas como corrupção, mercado paralelo. Tem outra coisa, os fundos europeus também, que batem muito nesta tecla, e depois é uma coisa que não é bem certo, não é? Ou seja, pelo menos em termos de destino do investimento, não é? O destino desse capital. Sim, os fundos europeus de facto é um problema porque tu ainda não sabes exatamente para onde é que vai o quê. Exato. Mas, quanto à questão do mercado paralelo, tu para ir buscar dinheiro ao mercado paralelo, portanto, para andares aqui a ver quem é que anda a fugir aos impostos e não sei o quê, tu precisas de investimento, portanto, na verdade isso gasta dinheiro. Claro. E eu não sei, honestamente, o Chega em particular, eu não sei como é que vão pagar aquilo que estão a prometer. Exatamente. Agora, por exemplo, a AD já é mais sólido e também tem medidas parecidas. Um bocadinho mais moderado, não é? Um bocadinho mais Sim, moderado. não é tão radical. Exatamente. Tipo, a nível de... Sim, por exemplo, a questão do jovem. Olha, exemplo brutal entre a AD e Chega. O que é que o Chega diz em relação ao IRS para os jovens? Até aos 35 anos, ninguém paga IRS. Malta, vocês estão a ver o capital que isto é? Tipo, o rombo nas contas públicas que é até aos 35 anos, gerações não pagarem nada. O IRS jovem já foi uma coisinha, e eu acho que o pessoal também sentiu, pelo menos quem é jovem sentiu aquele bolinho ao final no reembolso do IRS. Agora vamos imaginar, isso acho que salvo erro 26 anos, o IRS jovem, mas corrija-me se eu estiver errado. 26 ou 25. 26 ou 20, exato. Depende de quando acabas a faculdade, exatamente. na verdade. Não, ser uma da cidade. Estamos a falar de até aos 35, que é muito diferente. É muito. E o Chega diz zero. Acho que eles tecnicamente dizem zero até alcançares os 100 mil euros. Isso. Pronto. Mas o PSD nem isto diz. Portanto, a AD diz
fixar 15% de IRS e não há teto salarial, portanto é aos 15%. Isto já é mais sólido, estás a ver? Tens que saber gerir a coisa. Agora, se chegar àquilo é demais. Meu. Sim, eu acho que é muito ambicioso é muito ambicioso, no geral. E depois vai bater em muito pessoal, jovens, idosos, etc. Pá, acho que não é a abordagem certa, digo eu. Sim. Digo eu. No meio destes problemas todos que o país tem, na tua opinião, o que é que tu achas que é a primeira coisa a combater? Isso é fácil. Sabem que É fácil. é fácil porque sabem que isto é tudo muito bonito. Nós andamos aqui à volta, eu passo horas a debater habitação com pessoas, passo horas a debater as pensões com as pessoas, passo horas a saber medidas para os jovens e como é que não vamos tirar os jovens do país, e a conversa acaba sempre como somos um país pobre. Todos à mesma conclusão. Malta, não há dinheiro. E portanto, nós precisamos é de dinheiro. Como é que conseguimos dinheiro? Outra vez. Pá, empresa. IRC. Baixar IRC das empresas, conseguir baixar o IVA nos produtos. Sim. Malta não tem noção. Eu detesto o IVA. Eu detesto o IVA. Eu sei que o IVA é importante, mas eu detesto o IVA. Epá, o IVA gera muita receita. Eu também O detesto. IVA gera muita receita, mas qual é que é o... Primeiro, tu já és um dos países da União Europeia, se não o primeiro, um dos primeiros, ou melhor, estás lá no topo, de IVA mais alto. É verdade. Isto é assustador. Eu no outro dia vi, a Bélgica, por exemplo, tem os produtos no mercado 18%, regra geral, mais baixo do que os nossos. E nem é preciso dizer que o salário deles, o salário mínimo deles é mais do dobro do nosso. Exato. Tipo, isto é ridículo. Qual é a diferença? Crescimento económico. E o IVA, além de ser muito alto em Portugal, depois, isto quase que inibe as pessoas de quererem comprar as coisas, de serem consumistas e de fazerem a economia mexer. Porque tu chegas à prateleira do supermercado, já com o teu salário miserável, e vês um preço absurdo. E parte daquele preço é IVA. É IVA. Portanto, regra geral, baixar impostos. Depois tens o problema gravíssimo da tua justiça, que é, tu queres abrir uma empresa, queres fazer as burocracias todas, Tudo podes ter lento. problemas internos, demora muito tempo, tu não queres esta instabilidade. E, portanto, isto são coisas básicas que tu consegues resolver, são estruturais, vai com o tempo, mas são coisas que consegues resolver para pôr a economia a andar, e só assim é que sobes salários, não há alternativa. E mesmo para atrair empresas, o nosso sistema judicial tem que mudar. Porque uma empresa de fora não vem para aqui, para depois sempre ter um problema, tem que estar 10 anos em tribunal até resolver o problema, não é? Portanto, fica preso ao nosso país. Olha que... Exato. Ganha assim, não é? Nós é que ganhamos, aprendemos aqui. Pomos aqui a gastar dinheiro com a justiça. Sim. No fundo, isto é tudo um esquema, na verdade. Opa, mas voltando atrás, a parte do IVA, eu não sei até que ponto o IVA é importante. Eu, tipo, concordo na questão de bens essenciais, ok, até podíamos reduzir. Mas o resto, nós temos que ter receita a sair Claro. desse imposto. Mas também não é? precisas de mais consumo, percebes? Precisas de mais dinheiro a girar na economia. Dá dinheiro às pessoas, não tens que baixar o IVA, dá dinheiro às pessoas a partir de, por exemplo, IRS, ou baixar o IRC para as empresas serem mais competitivas, ou ter mais competição pelas empresas e teres mais Sabes postos de trabalho. que eu inverto a lógica. Eu acho que mais facilmente taxo as empresas à cabeça do que ponho o IVA. Eu faço ao contrário. Engraçado. Por exemplo, há coisas prioritárias. Sim. Por exemplo, na habitação. O IVA na habitação é de 23%. Se a habitação é uma prioridade, não ponhas o IVA a 23%. Exatamente. Isto é loucura. Exatamente. E depois, IMIs, imposto de selo, por exemplo, para os jovens eu acho prioritário acabar, também era importantíssimo. E temos que fazer esta gestão de ideias. Claro que não podemos acabar completamente com o IVA, mas se nós de facto já temos salários baixos e Não queremos pode que a ser o malta IVA. consuma, por exemplo, numa fase inicial eu acho que era importante. Numa fase inicial, numa urgência. Agora, sim. se não fosse urgente, se calhar ia começar pelas empresas e pelo início, a montante, não é? Ou seja, é aumentar salários. Aumentar Ou salários seja- e ter empresas mais competitivas, baixar o IRC, para depois a partir daí fluir até o IVA, porque o IVA é importante, porque temos que sacar dinheiro de algum lado. Claro. Os contribuintes têm que dar. Isso têm que dar. Não é Pagar hipótese. impostos e morrer, pessoal, Epá, é assim que está. Exatamente. Agora, temos que dar dinheiro às pessoas para isso acontecer, não é? Porquê que vocês acham que é tão importante a conversa do salário mínimo em Portugal e não tão importante a conversa do salário médio? Isso é. Sei que Pronto, não eu é acho que isso é só ideologia de esquerda estatelada na nossa sociedade, não haja dúvidas nenhumas. A malta continua a achar que subir o salário mínimo por decreto, portanto só porque o político decidiu, é uma excelente ideia. Isto é horrível, isto queima a tua péssimo. economia, isto pressiona a tua classe média, isto é uma medida. Reparem, pode ser urgente fazeres isso, mas tem que ser numa situação gravíssima. Tipo pandemia mundial, estás a perceber? Sim, sim. Por exemplo, agora, tu ativamente subires o salário mínimo sem de facto criares crescimento económico, isto é o caos. Os preços disparam e a classe média, que basicamente
Já agora, não sei se sabiam, quem paga impostos num país desenvolvido é a classe média. Claro. Todos os países, isto é muito curioso porque até a malta de esquerda às vezes fala nos países nórdicos. Os países nórdicos Muitos têm impostos. muitos impostos Altos, não é? e portanto nós temos que conseguir fazer igual. O que é que se eles fazem, o que é que nós não fazemos? Diferença, vocês vão ver o regime fiscal dos países nórdicos, classe média é a prioridade. É Portanto, prioridade. eles diminuem a classe rica e diminuem a classe pobre. E o bocado gigantesco da classe média que paga os impostos é prioritário. E é preciso olhar para o esforço fiscal também, não é? Claro. Tipo, comparado aos ordenados que eles recebem lá, também o dinheiro que fica no fim também é Sim, muito sim. superior para muito grandes impostos que têm. Para não falar que também, vamos para, por exemplo, essa ideia que os países nórdicos também são socialistas, e isso eu acho que isso já é uma ideia do passado, porque vamos a ver, e os países nórdicos não é o socialismo de Portugal. Não é. É tem nada a ver. aquilo a brincar, é quase tudo privatizado. Eles têm iniciativa privada que nós não temos. Exato. Por isso é que eu estou a dizer isso. E é aquela coisa E eu- que eu acho que é muito importante. Tu, antes de ter um Estado social robusto, tens um crescimento económico robusto. É aquela coisa de... Eu faço aquela comparação do elevador social, não é? Que é tu conseguires a classe mais baixa, conseguir ter progressão e se calhar eventualmente subir até a classe média. E para esse elevador é quase como uma analogia para um elevador que funciona, não é? Um elevador, das duas uma. Ou tens pessoal lá a puxar e a fazer um esforço enorme, classe média, ou então tens um motorzinho que faz com que o elevador suba. E esse motor é um crescimento, é o crescimento económico e é a economia a funcionar, não é? Ou então vais ter uma classe média a puxar as cordas Para fazer os outros subir. Exatamente À isto. custa da classe média, sim. Exatamente. Ou seja, prioridade, crescimento económico. E esses países são muito bons nisso. Mas sabem que eu acho que isto é um bocado estrutural do nosso país. Porque é aquilo que tu estavas a dizer da questão dos países nórdicos. A malta nos países nórdicos tem uma iniciativa privada, portanto uma mentalidade de fazer as coisas e de fazer desde cedo que nós não temos. Por exemplo, eu lembro-me, fui à Dinamarca. Na Dinamarca, a malta toda jovem já tem tipo part-times. Aos É verdade. 16 anos. Sim. Pá, e já estão a fazer o seu pé de meia para Exatamente. arranjar em casa, para saírem em casa dos pais aos 20 e poucos. Idade média Nós só de saída saímos da aos idade. 20 e muitos. E eles, Não, 17, acho eu, 18, Ele- por aí. Eles aos 18 saem de casa para ir para a Exatamente. faculdade e têm todos part-times na faculdade. É verdade, é. Isto é uma mentalidade que tu crias. Repara, o que é que te ensinam no sistema público? Pá, vais estudando, não é? Vai andando, estás aqui na escola pública, e tua média e tal e coisa, vais para a faculdade, depois ninguém te explica como é que é o mercado de trabalho. Por exemplo, uma coisa que é muito valorizada e que as pessoas não têm consciência: experiência. 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 E o part-time tem essa particularidade, não é? Sim, Dar, dá-te logo a realidade. experiência. E depois tu tens que chegar ao final da tua licenciatura, tens que fazer aquele estágio não remunerado da treta para ganhares a experiência que podias ter ganho Sim. noutro tempo. E isto depois entras no tópico de ok, mas então como é que fazemos com que os jovens tenham tempo para ter part-times? Temos que melhorar a escola pública. Para a escola pública dá espaço. Nesses países a malta meio-dia, meio-dia, 1 da tarde está tudo a ir embora da escola. É uma cultura que tu tens que ir mudando lentamente. Portanto, só E lá... achas que vamos conseguir? Achas que Portugal vai conseguir? Nunca vamos perder coisas que é nosso, não é? São coisas nossas, não é? Viva a pastel de nata. Sim, exatamente. Cristiano Ronaldo. Mas achas que vamos conseguir caminhar um bocadinho mais nesse sentido? De se calhar temos de sermos um povo mais. Eu vi um estudo a dizer que o tempo médio de trabalho por dia são 3 horas e 57 minutos. Eu só isto porque decorei. Em 8. Atenção que há uma coisa diferente hoje em dia, que é os jovens começam a ter uma melhor noção de como é que o mundo funciona lá fora, que antigamente não tinham. E a verdade é que é 1/3, não é? Supostamente. Agora, Um terço dos jovens já emigrou. já emigrou. Sim. E, portanto, temos 1/3 do que vai ser o futuro de Portugal a saber como é que as coisas funcionam lá fora. Lá fora. E será que no futuro eles vão trazer essa cultura para cá? Sabes que é a minha esperança. Isso é a minha esperança, que a malta vá aprender lá para fora e depois regresse. Cresce com uma produtividade e com uma noção de produtividade, no fundo, não é? Sim, porque a alternativa, repara, eu costumo dizer que nós infelizmente criámos a cultura da preguiça, que é a cultura de o outro que faça, toda a gente me deve tudo e tudo mais. É assim, como é que combatemos isto? O mercado competitivo, que é do género. Pá, malta, vão ter que começar a fazer à vida, Então ficam para trás. ou então ficam para trás. Qual é que é o risco disto? É o povo não se adaptar. Pois. E se o povo não se adapta, depois é um problema grave. Mas a minha esperança é que o povo se comece a adaptar precisamente porque foi para fora, fez o seu dinheiro e depois regressa para a reforma. Claro. E a coisa vai andando e trazem os filhos com eles, Sim, e os sim, netos e não sei o quê.
pode ser que dê. Agora, quanto tempo é que isto demora? Pá, 50 anos, 60, 70. Já não vais dar cá. Já não dá para mim. Para os nossos filhos. Pá, agora eu tenho aqui uma pergunta controversa, que é uma coisa que eu muitas vezes falo disto contigo. Pá, tu sentes que os mandatos são muito curtos? Isso é um tópico. Pá, porque eu vou dar a minha opinião. Eu muitas vezes sinto que alguém ganha as eleições, vai para o governo, os primeiros 3 anos e tal é arranjar o que foi feito para trás e depois quando finalmente dá para começar a fazer alguma coisa é entrar em modo campanha, oferecer tudo a toda a gente e ver se ganhamos outra vez as eleições. E eu sinto que há aqui um ciclo disto e que para o bom ou para o mau, eu acredito pessoalmente que os mandatos deviam ser maiores. Para o bom ou para o mau, isto é, mesmo que ganhe alguém que eu sou contra, pá, pelo menos há tempo para isto ir para alguma direção, porque eu sinto que muitas vezes o que acontece é que nós não vamos para direção nenhuma, porque acabam os 4 anos, já está o outro. É assim, eu vou começar com uma pergunta. Vocês sabem quanto tempo é que fica o primeiro-ministro da Inglaterra no cargo? Não. Ninguém sabe, não existe. A sério? Não existe. Sabem porquê? Porque eles têm uma cultura tão grande e um respeito tão grande pelas instituições. Imaginem um país onde isto existe. Sim. Que quando ele sabe que está a fazer asneira, convoca eleições sozinho. Isso é... Olha, Imaginem um político em Portugal convocar eleições por ele próprio. Sim, isso nunca aconteceu. Principalmente com o PS no governo e eles querem fazer governo a todo custo, não é? Faz escândalo de corrupção, 75 mil euros em Podia livro. trocar muitas vezes para ministro. Trocava muitas vezes. Mas era sempre o mesmo partido. Portanto, é assim, nós não vamos ter esta cultura de respeito. E esse é que é o problema. Sim. É que quanto mais costume e tradição e respeito pela instituição há, menos este tipo de controles precisas de ter. Nós não temos isso. Esqueçam. Pois. E portanto, tu estares a fazer mandatos de 6, 7 anos, eu percebo o porquê, porque tens toda a razão, que é o governo chega, vai mudar aquilo que fez o antigo e dá por ele, está em eleições e de repente está a baixar impostos e está a dar apoios e não sei o quê, que é para ver se ganha 25 euros, 125 euros que a malta recebeu. Portanto, é um péssimo sistema. Qual é que é a solução? Isto é difícil. É difícil. É muito complicado. Mas, regra geral, por exemplo, aquilo que aconteceu com o Costa e aconteceu com o Cavaco Silva, que é malta reeleste, pronto, ok, tudo bem, estás a perceber? Isso é a única garantia de estabilidade. Porque, caso contrário, não... Estamos sempre nisto, estamos sempre em eleições. Sim, estamos sempre em eleições. Aliás, é muito mais frequente haver eleições antecipadas do que o pessoal pensa. Parecendo que não, já foram umas quantas. Nem todos os governos duram 4 anos. Sim. E isto também não dá para nada. Portanto, o nosso país também não pode andar assim. Como é que nós resolvíamos isto? Talvez a questão do sistema eleitoral, por exemplo. Reparem, nós ao termos muitos partidos, eles criarem esta dependência uns dos outros, às tantas faz com que... Como é que eu vou explicar isto? Às tantas faz com que qualquer partido tem o poder de mandar um governo abaixo. O PAN manda um governo abaixo. Porque falta o deputado do PAN, então o PAN pode decidir se há governo, se não há governo. Pode acontecer, não é? Os partidos mais pequenos não podem ter tanto poder. Eu sei que isto é uma má opinião, regra geral, sim. Mas a contrapartida é andarmos nisto de 2 em 2 anos, no máximo de 4 em 4 anos, vai governo abaixo e tudo feito outra vez. Certo. E sentes que pode haver desenvolvimento a sério sem mudarmos a Constituição? Aí, vai. Queres-me fazer falar de revisão constitucional? Não, porque a Constituição, né, foi feita depois do 25 de Abril e serviu como um propósito importante na altura. Mas, entretanto, os anos passaram e a cultura mudou. E as coisas mudaram e eu sinto que a Constituição posiciona-nos já um bocadinho para a esquerda. Dizia rumo ao socialismo. Exatamente, rumo ao socialismo. Está mesmo escrito na Constituição isso. Já não está. Felizmente foram sensatos para retirar isso. Sim. Mas o resto ficou. Mas o resto fica. É muito, muito sinceramente. O que eu percebo que na altura era o medo de voltar ao que Portugal era isso tudo. Mas a verdade é que, entretanto, já passou uma data de anos, já não estamos aí. Sim. A esquerda há de achar que sim. Portanto, a esquerda sente que a qualquer momento o fascismo vai voltar. Nós somos todos fascistas. Somos todos. Pela esquerda. De direita, tudo fascista. É assim, eu acho que a tua Constituição não é a coisa mais maravilhosa de sempre desde a sua construção. No entanto, não é o maior entrave. Ou seja, todas as medidas económicas que a direita fala que quer fazer não são um entrave por causa da Constituição de 75, até porque já houve muitas revisões.
Portanto, não tens que mudar a Constituição. Eu diria que a IEL, se calhar, tem umas medidas que se calhar não dá com a Constituição. Por exemplo, a questão da progressividade nos impostos. sim. Impostos, Mas até isso, pronto, vou-vos ensinar um outro conceito. As instituições todos os países têm duas instituições. Sim. O que está escrito e o que é interpretado. E, portanto, as constituições muitas vezes são trespassadas reinterpretando. Por exemplo, os impostos têm que ser progressivos, tem que haver escalões progressivos. Pronto, tu podes argumentar, ok, tens que haver escalões progressivos em quê? Em percentagem? Aí a IEL já não pode, porque a IEL quer uma taxa fixa ou qualquer coisa do género. Mas ou se forem... Se for em capital, em dinheiro, se for a progressividade for em dinheiro, a taxa é a mesma, mas o 5% do dinheiro do rico não é a mesma coisa que 5% do dinheiro do pobre. Ou seja, e portanto há a progressividade na mesma. Portanto, consegues reinterpretar a coisa. Ok. Portanto, assim já é fazível. Sim. É como, por exemplo, a questão da eutanásia. Tu tens literalmente um artigo, é o 24, sim, a vida humana é inviolável, que é o referente à dignidade humana. Sim. Meu, tu para passares por cima disto para fazer a eutanásia tens que reinterpretar muito. Não estou aqui a discutir se somos a favor ou contra a eutanásia, mas, Não. ou seja, uma coisa objetiva que está escrita, se queres mudar a lei da eutanásia, do ponto de vista prático, tens que mudar a Constituição. Exato. Mas consegues contornar. Portanto, não, a direita consegue fazer isso do ponto de vista económico. Não Não é um entrave. Não é um entrave, não é manifestamente um entrave. Olha, não sabia. Não sabia que dava para interpretar. Antes de irmos aos jovens e à parte da habitação, que eu acho que é uma coisa interessante, voltando àquela parte que estavas a falar do sistema eleitoral, eu queria perguntar sobre a questão de perdermos, nas últimas eleições, perdemos cerca de 700 mil votos que foram atirados para o lixo. Houve um partido que sofreu um bocadinho mais com isto, não foi? Que foi o CDS. Tens alguma opinião sobre isto? Tenho. Primeiro, sim, o CDS é uma situação muito injusta. Foi Quer dizer, um bocadinho. um partido que teve... Eu também queria falar sobre isto. Importantíssimo. Sim, primeiro, é um partido importantíssimo, histórico em Portugal, mas pronto, mesmo analisando a coisa pelo partido em si, portanto, esquece a história, Exato. a situação em concreto. Eles tiveram mais votos que alguns partidos que estão na Assembleia da E depois República. temos que ver outra coisa, Isto que é estranho. é, as pessoas que votaram ficaram com as mãos. Boa tarde. O que é que se passou, não é? O meu voto não apareceu na sondagem. Sim, não serve para o resultado final. Exatamente. E brincar 700 mil votos perdidos É é o mesmo que literalmente existir um terceiro partido, Exatamente. que é literalmente o terceiro maior partido, Sim. que votos não contam. É um terceiro partido ali É perdido. crítico. Sim, é muito mau. É crítico para a democracia, entre aspas, não é? Sim, porque qual é a Sim, são 700 mil pessoas que não contaram para nada. É um problema. É assim, quando tu fazes sistemas eleitorais, tu tens duas coisas. Tu tens que assegurar representação e tens que assegurar governos. Se nós sairmos aqui todos a representar-nos, portanto, cada voto valia um, independentemente do litoral ou do interior, cada voto valia um. Problema, isto ia estar cheio de partidos. Ias ter como a Holanda, que tens 10 partidos no Parlamento ou alguma coisa do género, é demais. Sim. Porquê? Porque depois, se eles querem entender entre si para formar governos, meu amigo, aquilo é lobby para um lado, lobby para o outro, ninguém se entende. Portanto, tem que haver uma gestão. Eu acho que a nossa gestão de partidos é equilibrada. Porquê? Porque tu tens, literalmente, cada quadrante político mais ou menos assegurado. Por exemplo, conservador de esquerda, PCP, não é libertário, é mais ou menos. Que é progressista. Progressista, desculpa. Sim, progressista. Bloco de esquerda, portanto, progressista de esquerda, bloco de esquerda. Depois tens o centro-esquerda, PS, tens o centro-direita, PSD. Depois queres ser liberal na economia, portanto, progressista de direita, E IL. Queres conservador de direita, tens o Chega. Portanto, a coisa está perfeita. De facto, está perfeita. Abrange. A solução da iniciativa liberal, aquela coisa do círculo de compensação nacional, para mim faz sentido. Que é agarras nesses votos e há um círculo à parte, um círculo nacional, onde vai tudo o que é desperdiçado e é redistribuído pelos partidos pela forma como foram votados a nível nacional. Faz sentido. Está arrumada a conversa. Não? Sim, entendo. Pronto. E fica assim feito. Claro que a nossa democracia depois tem outros problemas na questão da representação. Que é, pensem comigo, o sistema funciona por distritos. Se os distritos que estão no litoral agora têm mais pessoas, mais políticos são eleitos no litoral. Quando o político é eleito, faz pressão pelo seu distrito. Sim. Certo? Porque quer ser reeleito, Claro. porque etc. Tem amor à terra. Exatamente. Pronto. O que é que acontece? Os financiamentos dos projetos do governo, regra geral, vão para o litoral. Se vão para o litoral, estás a atrair investimento para o litoral. Se estás a atrair investimento para o litoral, mais pessoas vão para o litoral. Se mais pessoas vão para o litoral, mais políticos são eleitos no litoral. É uma bola neve. Desertificação do interior. A malta desaparece. Os políticos, o investimento e as pessoas, vai tudo para o litoral. E tens que arranjar uma forma de rever isto urgente, porque senão ficas sem interior. Sim. Mas Ficas sem interior.
E há uns tempos eu sei que havia incentivos para as pessoas se mudarem para o interior, não era? Tipo, isenção de Alguma impostos. descentralização, isso é um tópico, não é? E os partidos no programa eleitoral, à partida, vão ter lá um tópico a dizer de descentralização, não é? Agora, Sim. à partida, é um tema delicado por causa do que estavas a dizer, não é? Muito porque o que estavas a dizer. Quem faz isso muito bem é a Alemanha. A Alemanha, Alguns países da Europa fazem isto muito bem. a Alemanha Holanda também. tu vais a qualquer cidadezinha da Alemanha e tu tens lá uma empresa multibilionária, em todas. Enquanto aqui é Porto e Lisboa, tu lá, por exemplo, na Alemanha há muita fábrica de automóveis. Tu tens a Volkswagen numa cidade, não sei se é no norte ou no sul, mas não sei o quê, tens a Porsche do outro lado, tens a Mercedes do outro, nada é na mesma cidade. É tudo. E é Isso por é isso que muito bom. o povo, independentemente de onde estás na Alemanha, o povo vive bem porque há empresas brutais em todo o lado. Ok. E eles não se focam só na capital ou não se focam só numa cidade. Está tudo espalhado. Mas isso é a tal descentralização. Claro, depois podemos discutir como é que fazes a coisa, que é tiras poder ao Governo Central e dás poder às autarquias, Isso. dás poder ao distrito, portanto não é por concelhos nem freguesias, é por Sim, distrito. distrito. Tens que gerir a coisa. Mas uma coisa é certíssima, que é tens que baixar impostos no interior, tens que dar autonomia ao interior, porque senão eles desaparecem, porque as pessoas nas autarquias não têm poder suficiente verdade. para mudar o pouco que podem mudar. Não é porque eu até podia acabar com o IMI no meio de uma terriola no Alentejo. Não é por Ninguém isso. vai viver Não para a será terriola por isso. do Alentejo, com muita pena minha. É verdade. É verdade. É verdade. Portanto, não chega, tens que arranjar outras maneiras. IMI. Nós somos dos poucos países em que temos que pagar um imposto ao Estado para viver na casa que nós compramos. É outra coisa que é, tu compras, pagas impostos pela compra e depois dizem-te, agora vais pagar impostos para sempre. Para Só nós. existe. Sim, para poderes viver aqui, na tua casa. Pronto. Isto é liberdade. Há políticos que se safam disso, não é? Pagam só Sim, 143 euros por casas de meio milhão. Certo. Pronto. Pedro Nuno Santos, esta é para si. Sim. Deixar aqui. Mas deixar claro quem é. Mas como nem todos temos a sorte de ser o Ser Pedro Nuno político. Santos. É assim. É um imposto que é para acabar. É um imposto. É porque. Vamos lá uma coisa. É para isso que o gajo está a falar. É assim, imaginem. Há duas vertentes fundamentais na sociedade, que é a tua necessidade e aquilo que é moral, correto, justo. Sim. E não é justo um imposto como o IMI. Tu até podes ir buscar o dinheiro ao outro lado. Vai, aumenta o imposto no outro lado qualquer. Agora, tu pagas um imposto só pela casa que tens, pela casa existir e ser tua, isto não é sequer moral ou justo, não é nada disso. É para acabar. Além de ser um entrave à compra da habitação. Mas isso é outro tópico. Sentes que há liberdade de expressão aqui em Portugal? Ou que se está a começar a criar uma cultura de ou tu tens há uma opinião que é vista por toda a gente como correto e se a tua opinião for diferente és crucificado. Eu acho que felizmente não está tão grave como noutros países. Se vocês forem ver os Estados Unidos, pronto, qual é a sorte dos Estados Unidos? É que a legislação não cobre isso. Nos Estados Unidos pode ser a opinião mais aberrante, pode ser um racista de primeira que deixam-te lá estar. Sim. É assim, a nossa legislação cobra. Qual é que é o problema? É que depende muito da interpretação. Tipo, o que é discurso de ódio? O que é para vocês discurso de ódio? Olha, uma boa pergunta. Mas diria que um ataque direito. Eu, por acaso, não tô- Uma forma não sei, construtiva. eu não consigo definir isso. Não sei, por acaso não te consigo definir É isso. muito complicado O que é que definir é? o que é discurso de ódio. Porque é relativo. É relativo. É relativo. Tipo, eu Pois posso é. começar a Não se chamar fala nisso. nomes, mas como estou na brincadeira, estamos os dois a rir. Estás a Pois é, perceber? é verdade, é. complicado. Portanto, Mas como é que tu defines? eu já pensei. Já pensei. Já lançaste a pergunta para nós. É assim. Eu acho que. Ora bem, discurso de ódio entra em duas coisas. Que são, no fundo, os dois. Falta a palavra, não é tópicos, mas são coisas que têm que existir para mim ser discurso de ódio. Ok. Primeira, intenção. Tem que haver a intenção de atacar o outro. Porque se é um humorista a dizer e é para a Sim, malta sim. se rir, é Então, uma piada, não pode. não é um discurso Não de é ódio. discurso de ódio, Sem não dúvida. pode ser. E depois, tem que causar de algum modo dano ao outro. Tem. Ok. Tem, nem que seja dano sentimental, o gajo deprimiu-se, qualquer coisa só porque eu o insultei. Pronto, tens de ter as duas Mas coisas. isso também é relativo, não é? Isso Também é não dá no relativo, sentimental. mas aqui está sempre a entrar no relativismo, que é, tens que basear na intenção do outro e tens que basear nos danos que causaste ao outro. Fora isso, não tens mais critérios? Não há Pois, outro critério é possível. complicado, é. Se isto é um entrave, estávamos no tópico de liberdade de expressão.
acho que há essa cultura. Espero que a lei não comece a entrar muito nisso, porque andares a proibir discurso de ódio pode ser perigoso, porque pode literalmente tornar-se limitação de liberdade de expressão. Aliás, muitos regimes usam isso como desculpa. Por exemplo, no Brasil, tu falas contra o Lula da Silva enquanto humorista, caem-te em cima com processos. Isto é demasiado. Agora... Usam o nome do discurso de ódio para censurar. É isso, E para puxar legitimam. uma agenda política ou ideológica. Legitimam. Agora, a chamada cancel culture, que não é uma coisa que está na lei, é quase assim um consenso social estranho, que eu não percebo como é que alguém consegue Certo. concordar com aquilo. Isso já é... Não, aliás, nem sei o que é pior, mas não há como controlar, porque a pessoa também está na legitimidade de te cancelar. Se não quer usar Sim. uma marca, é difícil. Aquilo que eu acho que está a acontecer é... As pessoas estão-se a fartar da cancel culture. Pois está, eu também sinto isso. Completamente. Aliás, perguntam-se, porque é que a direita mais à direita cresce? Porquê? A malta está farta de não poder dar opiniões, mesmo que sejam razoáveis. Tu antes não podias escrever à Eu vontade acho- que eras de direita e que votavas no Chega, e hoje tens muitos comentários. Isto eu reparei. Muitas vezes, sei lá, vídeos no YouTube do Chega. Antes não havia comentários. Hoje toda a gente diz Chega, sei lá. Sim, tu aqueles abres emojis, qualquer etc, vídeo não de é? política tá lá Os no meus vídeos Instagram, com comentários do de malta do Chega. Chega, meu. Completamente Pô, cheios. e hoje em dia já não é controverso ser Não. do Chega como era, por exemplo, há 3 anos atrás. 3 anos. Em que quase as pessoas eram de uma forma silenciosa do Chega. Tu Exatamente. votavas, mas não dizias que votavas no Chega. Hoje qualquer vídeo político da esquerda tem lá um comentário a dizer Chega. É, a malta, E sentes que é uma resposta à extrema-esquerda? É, completamente, não tenhas dúvidas disso. Porque, reparem, eu acho que a coisa vai muito por ondas, digamos assim. Ou seja, tu tiveste aquela onda inicial da política, onde, 25 de Abril, política é futebol, defende o meu partido até à morte, acabou a conversa. Depois, vai morrendo. Quem é que aparece? Bloco de Esquerda. É um partido que eu não gosto muito, mas eles ali com as medidas dos jovens e liberaliza a cannabis e vale tudo e não sei o quê, conquistam. E portanto há ali um amor que regressa, só começa a ser aquele amor tóxico que nós vemos hoje em dia. E portanto agora há uma contra-reação a esse amor tóxico. E a coisa há de ir assim, e não tenham dúvidas nenhumas que não sei quanto tempo é que esta coisa agora da direita está na moda e não sei o que entre os jovens. Aliás, se vocês forem ver, penso que o Chega é aquele que tem mais votos no ensino secundário. Percentagem de eleitorado que é ensino secundário. Okay. Muito maior que os outros. Porquê? Malta está a curtir desta ideia. Olha, lá está, a moda é literalmente ser de direita, ter valores outra vez, coisas que para mim perfeitamente normais. Tipo, estás a ver? Como é que isso algum dia deixou de ser moda. Deixou de ser moda. Mas há de haver um tempo onde vai ser o contraponto outra vez, e portanto vais levar com a ideia do bloco de esquerda outra vez, e afinal censurar a malta é que está correto e só uma opinião que vale, e portanto estamos nisto. Pá, eu acho que eu até vi um vídeo engraçado que era a diferença entre a direita e a esquerda, e era a direita quando não gosta de um programa da televisão muda de canal, a esquerda quando não gosta faz manifestações para cancelar o canal. Mas sabes que é uma questão muito de mentalidade. Pá, e o que eu noto é que, e muitas vezes parece que todas as pessoas agora têm uma certa forma de pensar, mas a verdade é que não é bem assim. A esquerda é que eu sinto que é uma minoria muito barulhenta. Muito mais barulhenta que o resto das pessoas. As pessoas normais, entre aspas, quem está ali no centro, isso não se indigna tanto, não é tão vocal em relação ao que é que não gosta, mas a esquerda é muito. Não se querem chatear por coisas que afinal não valem assim tanta pena, é o que exatamente estás a dizer. Sim, aliás, eu de facto tinha essa posição em relação à direita, aliás, e ainda tenho. Eu acho que há um bloco, o gigantesco bloco da direita, é malta que, tens razão, pá, não gosto do programa de TV, eu não vejo o programa de TV, eu não vou como o bloco de esquerda cancelar o programa de TV. Sim. Há outra direita que já não é assim. Eu acho que o Chega já não é assim. Por isso é que eu estava a dizer que o Chega acaba por ser no fundo uma resposta a este aumento da extrema esquerda. O Chega não é, ignore-se as casas de banho misto. Não gosto de casas de banho mistas. Não usa casa de banho mista. O Chega não é isto. O Chega não gosta da casa de banho mista, não pode existir casa de banho mista. Não pode existir, exatamente. Não pode existir. Por falar nisso. Comecem vocês. Estou sempre a começar, eu comecem vocês. Mas eu nisto não tenho opinião formada. Cuidado com o bloco de esquerda, está a ver? Não tenho, exato, com isso. É assim, eu diria, imagina, na minha opinião, a solução ideal seria a mais cara de todas, não é? Já sei, sim. É haver 3 casas de banho. haver 3, sim. Está arrumado. Mas,
Pronto, acabámos o debate. Estou de acordo com isso. Pá, quem quiser usar a mista, usa a mista, mas o resto do pessoal continua a sua vida normal. Normal. E está feito. Porque reparem, e olhem, isto faz mesmo confusão. Que é, uma coisa é nós querermos o progresso. Está tudo bem. Outra coisa é ideologicamente ignorares o problema que causa. Exatamente. Ou seja, Existe um problema. malta do movimento feminista que defendeu as mulheres e que diz que é pelo direito das mulheres, de repente abrir portas a que um homem mal intencionado entre na casa Não de faz banho das sentido. mulheres é contraproducente. problema. Claro, mas isso não é feminismo. Eu sinto que o feminismo, o que as pessoas agora chamam de feminismo, não é o feminismo. Isto é o feminismo moderno, é isso que... Sim, claro, depois tens que interpretar, porque o feminismo antigamente de facto definia direitos iguais para todos. Exatamente. Correto. O que é a base do feminismo? É igualdade de oportunidade, não era? Igualdade de oportunidades para todos. Foi assim que começou. E isto está corretíssimo, certo? Claro. O problema é que agora o pessoal gosta de mandar estas postas do feminismo com coisas que não têm nada a ver com o feminismo. E depois lá está, nem sequer assumem o problema. Ou seja, pronto, olha, eu quero casas de banho mistas, tudo bem. Mas depois vão ter que Então, como é que vão ter que mitigar de alguma forma os problemas Claro. que vêm dessa solução. Admita-se que há um decisão. problema, não é? Temos que admitir que existe um problema. Claro. Por isso é que neste momento para mim é muito difícil dizer o que é que está certo, porque ambas as decisões têm um problema, que é tu garantires que pessoas que não se identificam com um género podem ir a outra casa de banho, ou o que seja, e teres uma casa de banho mista em que pode acontecer isso, de chega lá alguém mal intencionado e que causa um problema ali. Lá está, é aquilo que tu disseste. Solução é a terceira casa de banho. E acho que, regra geral, a maior parte das pessoas está de acordo com isto, que é mantemos Toda a a casa gente de fica banho feliz. segura, portanto, as casas de banho que já existem seguras, e crias uma terceira casa de banho, e essa assim, pronto, vai lá quem quiser. Sim. Quem quiser. E tu tocaste aqui no tópico bocadinho giro, que é educação. Não sei se vocês sabiam, mas o número de alunos em escolas privadas aumentou no governo do Partido Socialista. Vocês sabiam disto? O que é um bocadinho esse dado contraproducente. Porque se é um governo socialista, À partida, não é? à partida os privados tinham era acabado, ou começado a acabar. Mas não. diminuído, não é? Sim, mas a escola pública está tão grave. Se bem que o Partido Socialista não é 100% contra, não é Não é. comunismo, não é? Tipo, também o socialismo, eu diria que também é a favor de privados. Não é? Em certa medida, sim, mas a ideia seria, se é socialista, então estaria a melhorar muito a escola pública para as pessoas não terem ido para o privado. Sim. E aquilo que está a acontecer é precisamente que até aquelas pessoas, classe média, mas mesmo na linha do média, portanto, mesmo a meio, um bocadinho mais para baixo, veem que a escola pública não é solução e põem os filhos na escola privada com grande esforço para lhes dar algum futuro. E isto entra no tópico das casas de banho mistas, porquê? Porque eu sinto que é isso que vai começar a acontecer, que é pais que não querem ter o seu filho numa escola onde possa existir essa possibilidade, vão começar a surgir escolas privadas só que não têm casas de banho mistas. Exato. Sim. Só por causa disso. Ou só porque... ou seja, porque são nichos, chamando assim, portanto vai haver sempre um conjunto de pais, não é só das casas de banho mistas, quer dizer, daquilo que é ensinado na escola, a determinados tipos de ideologias, portanto vão começar a surgir escolas que mantêm determinados valores e standards. Agora, por estamos aqui a perder imenso tempo a debater isto. Verdade. Estava agora aqui a chegar a uma conclusão que é, opá, isto também é um assunto tão pequeno, porque é que as pessoas perdem tanto tempo a falar nisto quando há problemas a sério? verdade. Tipo, como nós também, agora, pá, porque são aqueles tópicos controversos, as São pessoas adoram controversos. entusiasmar-se com estes tópicos, pá, mas É isto, verdade. pá, isto é um tópico tão nicho, tão Que pequenino, não tem impacto. que não tem impacto. Tem impacto, vamos Pronto, ser sinceros. pronto, mas Vamos- tem um impacto mas tem tão pequeno na é sociedade. pequeno. Pá, No nós geral. devíamos, tipo, quando eu digo nós, não estou a falar nós aqui nesta conversa, estou a falar tipo nós, o país. Nós devemos Podcast estar é nosso, portanto, nós preocupados. falamos o que quisermos. não é? Devemos era estar preocupados. Devemos estar preocupados com o sistema de saúde. Devemos estar preocupados com o facto dos jovens estarem. Isto é que são os problemas, oportunidades de trabalho, não é? queria ir Melhorar aí. a economia. Eu queria Isto é ir que aí. são- Eu queria ir aí e se calhar também batemos logo já nesse ponto que para mim é dos principais, que é Habitação. jovens, sim, jovens e o início de família em Portugal e o problema dos salários. Conclusão, é problema dos salários ou é problema da habitação? É os salários, é aquilo que eu disse há bocado, tu te falas dos tópicos todos e vais bater à mesma tecla. Mas vamos por partes, porquê? Porque de uma perspectiva é uma urgência. Sendo uma urgência, onde é que tu vais incidir primeiro? Estou só a perguntar porque pode ser... Ou seja, Sendo uma urgência, porque também é um bocadinho Espera aquilo aí, que nós ouvimos. eu não percebi a pergunta. Estou... Sim. Portanto, estás na dúvida de o que é que tem Onde mais é- impacto Não, onde é que tu vais atuar primeiro? para os jovens terem Para os família? jovens hoje
terem uma melhores condições para iniciar a família. Eu gostei do que ele disse há bocado, que foi aquilo de no fim do debate vai tudo dar ao mesmo, que é somos pobres. Somos países pobres. Sim, mas a questão é, tens uma urgência, não atuas... Eu neste aspecto também, isto é uma pergunta muito, muito delicada. Onde é que tu atuas, onde é que vais atuar primeiro para, a família, para os jovens conseguirem iniciar a família hoje? É dinheiro, é emprego, é Emprego, oportunidades. emprego ou é habitação? Eu acho que é emprego, porque os jovens sentem a instabilidade, é o que eu acho. Instabilidade económica. É mesmo isso. É porque, repara, o Partido Socialista fez uma das coisas... Aliás, eu nem sei como é que isto é possível. O Partido Socialista apresenta-te medidas até aos 25 anos. Eu devolvo-te as propinas quando começares a trabalhar depois da faculdade. Eu tenho o IRS progressivo, pagas menos. Malta, até aos 25 anos. Acham que é pelos 4.000 euros que as minhas propinas custaram, que me vão devolver, que eu posso ir para a Alemanha ganhar aquilo num mês ou dois a lavar as ruas ou qualquer coisa do género, Sim. que eu vou ficar cá? Não vou. Tu precisas daquilo que tu disseste, que é estabilidade. É perspectiva de vida. E é por isso que baixares o IRS até aos 35 anos é tão importante. É para isso que pagares a primeira casa ou parte da entrada da casa ao jovem é tão importante. Sim. Porque eu estou-te a dar a entrada para uma casa, para tu viveres aqui, para tu teres uma vida. E depois, é claro, os apoios à maternidade. agarras essa pessoa, ou essas pessoas, essa família, vamos dizer assim, essa família agarrando tem outras consequências. Por exemplo, pagam impostos, contribuem, não é? Trabalham cá, gastam cá, não é? Não perdes aquilo que gastaste com eles na educação. Exatamente isso. E é muito mais difícil tu emigrares tendo uma casa cá, não é? Sim, não vais. Estás agarrado, entre aspas, não é? Depois até pode aparecer uma oportunidade melhor lá fora, mas tu pensas... Mas já tenho a casa, tenho a estabilidade, estou quase a iniciar aqui família, não é? Sim. Tenho o meu emprego e depois tu agarras as pessoas e acabas por ter ali pessoas que gastam em Portugal. E os impostos vão para Portugal. Não é? São pessoas que tu gastaste dinheiro, vão para a Alemanha e gastam lá dinheiro na Alemanha e contribuem na Alemanha. Portanto, posto isto, ficamos em quê? Posto Tu isto, disseste ajuda na habitação agora. o que é que foi? Tu disseste agora ajuda na habitação. Sim. Esta ajuda na habitação. Ok. Qual é que é a prioridade? Sim, certo. É os salários, não é? Porque, é assim, o problema da habitação, ele também vai sempre existir. Portanto, nós podemos estar aqui com medidas. Claro que não podemos dar... Eu não gosto nada deste tipo de discurso, que é o discurso de malta, também não dá para fazer tudo e não sei o quê, porque isto depois justifica o conjunto de porcarias que o Partido Socialista anda a fazer. Portanto, se vamos no registro de isto está bem, isto também não dá para tudo e tal, também não cola, não há desculpas. Portanto, o problema é para resolver. Agora, indo pela hierarquia dos problemas, o problema dos salários é muito mais facilmente selecionável do que o problema da habitação. Muito mais. Muito mais. Porque a habitação, repara, é um bocadinho conjetura. Portanto, estás-te a abrir cada vez mais ao mundo. Vêm para cá os imigrantes, ao mesmo tempo que vêm para cá os investidores, ao mesmo tempo que a malta está a sair do interior para vir para aqui ainda mais. Estudantes nas universidades, erro gigante. Juro-te que um dia eu pago para fazer isto. Tirem as universidades, as históricas talvez não, mantens. Mas tirem a porcaria das universidades do centro das cidades. Estão ali a fazer o quê? Nada. Nada mesmo. Nada. Porque também elas não estavam bem no centro da cidade. No tempo em que elas foram construídas, aquilo não era o centro. Mas tens que as tirar dali. Porque só em estudantes deslocados os preços da habitação disparam. Não bate certo. É verdade. Portanto, é mais um problema. A falta de que é os estudantes, a habitação para estudantes é crónica já. Está complicado. Agora, no meio do Alentejo, fazes uma coisa... Era a dinâmica que dava para a região. Era a dinâmica que era. É verdade. Eu tenho essa tese toda, que é universidades no interior do país, portanto, é investimento do Estado, portanto, grandes instalações, espaço não falta, pessoal. Portanto, grandes instalações, tudo bonito, com ginásios, 30 por uma linha, com vivendas ou... Não me faltar a palavra. O quê? Quartos? Sim. Com habitação, não sei. Com habitação, com residências, era essa a palavra. Certo. Com residências para estudantes perto da universidade, coisas em massa gigantes, e com empresas ao lado. Ora, isto é um ciclo para a malta começar a viver ali. E os pais desses estudantes agradeciam porque, em vez de estarem a pagar uma renda de 350 euros, estavam a pagar de... Pagavam 200, 100, o que fosse. 150, 200, 250. Tão mais prático, tão mais barato. Nos Estados Unidos há muito essa cultura de cidades universitárias, não é? Em que é a cidade inteira, é a faculdade e depois é aquelas casas que são as fraternities e aquelas casinhas todas à volta, que é onde os estudantes também estão todos a viver. Há muito essa cultura para aproveitar território. Qual é o problema de fazer isso aqui?
Nenhum. É os interesses que estão à volta. Depois batemos aqui um bocadinho na teoria da conspiração, mas nenhuma. Era preciso estudar um bocadinho mais esta solução, era interessante, sem dúvida, mas é preciso estudar um bocadinho mais. como é óbvio. Mas acredito que tem coisas boas, sem dúvida. Saúde. Sim. Saúde, que é um problema gigantesco, mais um. Tu acreditas no continuar a injetar dinheiro no Sistema Nacional de Saúde, fazer no fundo o que o KAD também propõe de trabalhar com os privados e trabalhar mais que os privados? Se calhar preferes a solução da IEL, que é a fundo nos privados? Okay. Qual é a tua opinião? Ok. Compreender o problema da saúde em Portugal. É estrutural, há vários problemas na verdade, mas focar. População envelhecida. Isto vai durar muito tempo? Não. Vai aqui uns 30 anos, 40, Sim. por aí. Sim. Pronto, portanto é um problema a prazo, mas também só vai até 40 anos. Portanto, nós sabemos o que é que a casa gasta. Vale a pena construir hospitais para? Não. O que é que faz sentido? Dividir malta que está no público à espera pelos privados. E depois o Partido Socialista, eu choro-me a rir quando eles dizem isto, que é, mas isso já acontece, não consegues ir ao privado, não consegues ir ao público, passado um bocado vais para o privado. Malta, acho que é 70% do tempo médio de espera. Ou seja, se passar aquele X tempo, podes ir para o privado. Um cancro, em 3 anos ou em 2 anos e qualquer coisa, mata igual. Sim. Igual. Portanto, não serve de nada. Nada. Portanto, dividir a malta entre o público e o privado. E uma vez já pensei num argumento que é, mas isso custava muito dinheiro, não é? Portanto, os políticos não se querem mexer porque a saúde gasta muito dinheiro. Não. Imaginem isto. Nós temos, sabe-se lá quantas centenas de milhares de pessoas à espera de consultas, à espera de cirurgias. Tu achas que estas pessoas estão a contribuir para a sociedade? Não estão. Porque estão debilitadas. Então, Não são mão de obra, não são eficientes, nem as velhotas vão ao supermercado. Não estão a contribuir para a economia, vamos dizer assim. Não estão a contribuir. E, portanto, o investimento que tu fazes a ajudar estas pessoas, além do óbvio que é ajudar as pessoas, é para isso que a saúde serve, é precisamente ter retorno de volta na economia. Porque tens outra vez pessoas a trabalhar e pessoas como deve ser. É um Portanto, investimento. é um investimento. E a coisa faz-se assim. E faz-me confusão que a esquerda defenda o SNS até à morte, quando não percebe que o SNS está sobrelotado e pôr os privados a ajudar até descarrega um bocadinho o SNS. Sim. Pronto. E depois ainda dizem, uma vez disse-me o SNS é um fim em si. Não é um fim em si. Eu não defendo o SNS pelo SNS. Eu defendo o SNS para ajudar as pessoas. É para isso que serve. Claro. Portanto, se o SNS não serve para o destino que tem, então vamos por outra via. Ou vamos pelo menos pôr parte de uma via, que é os privados. Isto para mim é que é lógico. E não tens medo que, colocando esse peso nos privados, que comeces a perder o SNS? Ou seja, colocando tanto peso e tanta importância naquilo que são os privados, não tens medo que, e se calhar de alguma forma, perdes um bocadinho do que é, ou retiras um bocadinho do que é o investimento no SNS, não tens medo que alguns médicos, etc., que os recursos do SNS Passem para o privado. Passem entre aspas, mas passem para o privado. Ok. E perderes aquilo que até hoje conquistamos. Acho que não é passar os recursos, acho que é mais partilha de recursos. É isso. O contra-argumento lógico a isso é o seguinte. Não vai acontecer. Porquê? Pensa comigo. Eu tenho os hospitais do SNS sobrelotados. Se eu der milhares de euros a um hospital para fazer o que ele quiser, ele até pode tentar andar às piruetas 30 por uma linha. A não ser que faça um hospital ao lado para meter mais gente, ele não tem espaço. Ou seja, o investimento que tu fazes num hospital que já está superlotado não é eficiente. É verdade. Ora, partilhar esse investimento com o privado... Que o público é a solução. Claro. O peso que os privados têm que ter tem que ser caber. É só isso. Ok, certo. Sim, nesse sentido, sim. Mas para tu perceberes, o investimento que eu faço num hospital público sobrelotado não vai ser eficiente. Vai ser eficiente. Porque ele já está sobrelotado. Exatamente. Se eu agarrar neste dinheiro e meter num privado que está um bocado vazio, o privado usa o dinheiro muito melhor porque tem espaço. É verdade. Tem espaço. E portanto é a eficiência do dinheiro. Nem só espaço, recursos, pessoal qualificado, tens... Sim. Faz sentido, não é? E é o que ele diz. O objetivo é ajudar as pessoas. Este é que é o objetivo disto tudo, final. não é estarmos aqui tipo
a defender o SNS com tudo e mais alguma coisa, se no fim o que está a acontecer é pessoas a não conseguirem consultas, é pessoas a dormir nas urgências. Estou de acordo. Pá, é isso, é o que estavas a dizer. O objetivo final disto é ajudar as pessoas e é reabilitar as pessoas. Sim. Portanto, se não é atendida aqui, é atendida ali. Pronto, está resolvido o problema. Mas A acho pessoa que os partidos- é atendida instantaneamente, que é o objetivo, é não haver tempo de espera também, é também os velhinhos não terem que estar 5 horas à espera de, não é, sentados nas urgências. O que é triste. O que Tendo em conta é que- super triste. Então, Eu acho que os partidos deviam ter como bandeira a questão de, principalmente estes partidos que defendem os privados e a contribuição dos privados nesta matéria, deviam ter como bandeira e assegurar que o SNS vai-se pelo menos manter aquilo que nós conhecemos hoje. Porque é isso que eles não usam e que não defendem, que é passar para os privados e depois o SNS. Então como é que o SNS fica, não é? No meio disto tudo. E não defendem, não têm esta bandeira, não é? De assegurar que o SNS é uma coisa robusta e que vai continuar robusto, não é? Porque, bem ou mal, Sim, conquistou-se muito. isso já é desinformação, ou seja, isso já é aquela ideia, isso é a ideia que a esquerda passa, que é Pronto, a direita mas quer eles- atirar para os privados e depois o SNS que se lixe e quando Mas acho estamos que, na acho que estrutura não deviam existe. focar mais nisto. Os partidos que defendem, porque eu entendo, mas acho que os partidos que defendem isto deviam focar no vai-se manter o SNS, só vamos precisar dos privados agora, porque estamos numa urgência, não é? mas eu acho que a maior parte dos partidos defende isso. Sim, acho que deviam frisar mais, é só isso. Quais são os únicos que não defendem? É o lado da esquerda, portanto, o PS, fora a malta do PS que está muito ao centro e colados à direita, a facção Pedro Nuno Santos é por SNS ideológico. Lá está, é defender o SNS por defender o SNS. E isso não bate certo porque o objetivo do SNS é curar as pessoas. Exatamente. Portanto, isso não tem mesmo lógica. Não dá. Eu não consigo perceber essa malta. Não consigo. Porque uma coisa é uma pessoa ter uma ideologia como uma espécie de guideline. Portanto, está ali as linhas, as orientações. Exato. Outra coisa é tu veres as coisas a acontecerem à tua frente e tu continuares a defender uma ideia cegamente. Isso para mim não me bate na cabeça. Verdade. Não percebo Isso mesmo. acontece, Não percebo mesmo. Por exemplo, a medida da habitação. Faz-me uma confusão brutal quem acha que se deve fixar preços. Faz-me mesmo. Para mim também. Eu não queria... Sim, Nem queria dar a dizer isto. Porque fixar. A honestidade da coisa. Diz. Pá, tu fixas preços na habitação, já foi tentado na habitação e noutras coisas, noutros países, com preços de supermercado, nunca funciona, vai tudo dar ao mesmo. A malta acha que um senhorio ou alguém que tem uma casa vai, baseado nos impostos altos, baseado em fixar-lhe a renda da casa, arrendar a casa ou Claro vender que a casa. Claro que não lhe compensa. E portanto as casas saem do mercado. Aquelas que são fixadas inicialmente com um preço baixo são logo assaltadas, porque de repente a casa está a um preço baixo, toda a gente quer comprar. E depois não há casas no mercado e as poucas que há estão a um preço altíssimo. Isto é o típico exemplo de na Venezuela, as prateleiras com o preço baixo, mas prateleira vazia. Completamente vazia. Porque os produtores não lhes compensa andar a fazer. Compensa. Pronto. E faz-me confusão malta da esquerda a defender isto. E depois usam argumentos como há outras cidades, como por exemplo Nova Iorque, que têm controle de rendas. Pessoal, a solução é a construção. Ok? Nova Iorque, acham que há espaço para construir naquele sítio? Não há. Já não há muito espaço. No centro da cidade, que regra geral, o controle de rendas está no centro da cidade. Sim. Não há espaço. E, portanto, eles não conseguem baixar o preço das rendas através da construção. E, portanto, a única solução deles é, de facto, já construíram para cima, para os lados, para tudo. Decreto. Tem que ser por decreto. Tem que ser. E eles escolhem, porque a construção, eu defendo a construção também porque a cidade se desenvolve. Claro. Ora, um prédio em Nova Iorque é topo de gama e, portanto, eles não se importam de não existir construção durante um tempo e fixar as rendas, porque mesmo aquele prédio ao fim de 30, 40, 50 anos é um grande prédio. Sim. Ora, os nossos prédios estão a cair de podre há 50. Portanto, estamos 50 anos atrasados. Exatamente. Não pode ser. E, portanto, temos de facto construir de novo, temos espaço para construir de novo. É verdade. E há outras cidades que não é por não terem espaço para construir, mas é pela beleza da cidade. Ora, Lisboa tem prédios que caem de podre. Portanto, não vou fixar a renda de um prédio aqui de podre. Não E- bate certo. E aqui no Porto viu-se também, houve uma altura em que a Baixa do Porto andava a ser toda recuperada e tu Vamos ser lembras-te sinceros. tu lembras disto perfeitamente há uns anos atrás. A Baixa do Porto era Vamos ser sinceros. era o que feia, era destruída. o que contribuiu muito foi o alojamento local. Foi essa medida que contribuiu E, para sim. que isto E hoje- melhorasse. E hoje tu andas na Baixa do Porto e é só prédios lindíssimos recuperados e Contribuiu foi muito bom para a Porque, cidade. Foi por uma muito razão bom muito para a simples, cidade. porque os números fizeram sentido.
os números fizeram sentido, no final, os números fizeram sentido. O investimento fez sentido, não é? Não é limitando. Agora vais limitar as rendas, fazes as contas tendo em conta este decreto, no final não faz sentido, não é? Claro. E ainda por cima, a Câmara Municipal de Lisboa, aquilo foi PS muitos anos. Teve lá o Costa, teve lá o Medina, agora está lá o Carlos Moedas, mas o Carlos Moedas já está a correr atrás do tempo, portanto já está, por causa dos atrasos sucessivos, aquilo já está um bocadinho para trás. É esperar para ver, é deixar o tempo passar. Aliás, o exemplo que eu gosto de usar, apesar de não ser grande exemplo porque escândalos de corrupção, mas isso é por causa de outra coisa, é a Madeira. A Madeira tem escândalos de corrupção, mas são sintomáticos de um governo que está lá há muito tempo. Quando vocês ficam muito tempo no governo, começam a tomar conta de tudo e mais alguma coisa. O partido toma conta de tudo. Isto é válido para o PSD da Madeira, como é válido para o Partido Socialista aqui no continente. Portanto, ficas muito tempo no governo, a corrupção começa-se a espalhar por todo lado. Ora, na Madeira, as coisas funcionam bem. Isso é que é giro de ver. A Madeira é um sítio desenvolvido, com qualidade económica, bonito. Portanto, não só beleza natural, mas a cidade construída em si está bonita. Ora, isto é a prova que as medidas de direita deixam a coisa a mexer. Sim. E se comparares, por exemplo, a Madeira, infelizmente, eu sou dos Açores, mas se fores ver ilhas dos Açores, estão super subdesenvolvidas para aquilo que podiam valer. Porquê? Partido Socialista nos Açores, 30 e tal anos seguidos. E assim é que se vê a diferença. Aliás, eu tenho esta teoria com os amigos meus, que é, pessoal, dividimos norte e sul. Quem é de direita vai para o norte, quem é de esquerda vai para o sul. Esperamos 50 anos. E vemos o resultado final. E depois eu digo-te, já fizeram essa experiência noutro país. Coreia do Norte e Coreia do Sul. Sim. Pronto, Sim. e vejam. Pronto, e depois vejam quanto tempo é que a malta da esquerda demora a fazer um muro para a malta não saltar para o norte. E mesmo ali o muro de Berlim também. É isso, é fazer o muro de Berlim. Mesmo aqui na Europa vai fazer uma experiência, não é? Bem, antes de encerrar o podcast, uma última pergunta que é previsões. As eleições, ok. Eleições também à porta e previsões. Isto é, eu não tô, o que eu estou aqui a perguntar não é o que é que vocês gostariam que ganhasse, não é? O que eu estou a perguntar é o que é que vocês acham que vai ganhar, tendo em conta a informação que temos agora, neste preciso momento, que é dia 10 de fevereiro. E tendo em conta os debates que já vimos, que não foram muitos. Ok. É assim. Eu achava que o Partido Socialista ia ganhar. Tinha essa opinião até há bem pouco tempo. Ainda assim, uma coisa mudou tudo. Os debates. Quando este episódio sair, portanto, eu estou a fazer previsões Sim. para 18 de fevereiro. Não, 28 de fevereiro. Pois, eu posso dizer à vontade que a malta vai só mesmo 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. Os debates vão ter acabado e o Pedro Nuno Santos entala-se a pé juntos nos debates. Quem é que vê os debates? As velhotas. Portanto, de facto, o debate tem ali uma franja sólida do eleitorado, que é a franja sólida de saber quem é que ganha PSD ou PS. E por isso o Pedro Nuno Santos está a demonstrar a sua incompetência a falar e todos os escândalos que vieram antes estão-lhe a cair em cima. Então o debate com o Montenegro vai ser espetacular. Vai. O Montenegro está a manter uma postura sólida e as sondagens já estão a dar o PSD à frente. E portanto eu agora aqui já acho que o PSD ganha. Já não acho que é PS. Feliz, Beto? Bem? Sim. Vamos ver. Manel. Já agora, portanto, ganha maioria de direita. Com a maioria de direita, não sei se duvido que se coliguem com o Chega. Duvido. Sim, eu também duvido. Eu também devido disso. Eu percebo a abordagem, mas isto é tudo previsões, não é? Isto é uma estimativa completamente vale o que vale, mas para mim não sei se os debates têm assim tanta Influência? sim, não sei. Eu vou continuar no PS. Vou continuar a achar que o PS Que o PS ganha? Que o PS ganha. Pá, eu estou um bocado otimista e eu acho que Eu não. com os debates, pá, eu discordo contigo, acho que as pessoas ligam aos debates e mesmo quem não vê na televisão, pelo menos vê certos, nem que seja no TikTok ou vê tipo no Instagram. Pá, eu sei de muita gente que não vê os debates, mas vê certos tipo nas redes sociais, portanto eu acho que por aí. Mas eu também estou a falar de pessoas que não têm telemóvel. Pá, o que eu acho, por acaso. Mas pá, estão à noite, Eu queria. porque deitam-se às 8 da noite Sim. e estão a ver o debate. Estão a ver, Pá, eu por mas acaso- não sei até que ponto. Eu tenho. Foi uma última pergunta antes de encerrar para acaso. Mas agora lembrei-me aqui de uma coisa que é. Pá, tu achas, por exemplo, o Costa nas últimas eleições pôs-se muito na questão do voto útil e conseguiu um bocado unir a esquerda nele, não é? Sim. Tu achas que o Pedro Nuno Santos, porque já neste último debate o Pedro Nuno Santos estava muito a falar do voto útil no debate com o Rui Tavares, e tanto que o Rui Tavares até disse que não, que da última vez que viram com esse discurso foi o que foi. Sim. Que,
Tu achas que o Pedro Nuno Santos é uma pessoa que consegue unir a esquerda ou achas que é uma pessoa que vai dividir a esquerda? Eu acho que o Pedro Nuno Santos... Não, calma, a pergunta que tu me fizeste é diferente àquela que querias fazer. Ah, Como é? assim unir a esquerda? Ou seja, Se unir a esquerda no PS? é isso, ou seja, se consegue agregar votos para ele, é o que estás a dizer. Sim. É assim, o Partido Socialista envergonha-se das maiorias absolutas que teve. Não sei se vocês se lembram, antes do Costa, foi Sócrates. Então. E portanto, o PS não gosta de falar em maiorias absolutas. O Costa, quando queria pedir maiorias absolutas, nunca usou a palavra absoluta, dizia reforçada, uma maioria forte, usa 30 por uma linha, palavra absoluta, medo. E percebeu-se que correu-lhe mal dele também. Correu-lhe mal dele também. Por isso Pedro Nuno Santos nem está para aí virado. Nem está para aí virado. O Pedro Nuno Santos em si, meu amigo, o Pedro Nuno Santos a fazer discursos, lê a Folha. O Pedro Nuno Santos está metido nas questões da TAP, num governo desastroso, teve responsabilidades na habitação e nas infraestruturas. Basta ver como é que está a CP hoje em dia, dos comboios. Péssimo. Mas as pessoas veem isso? Essa é a pergunta. Quem está a ouvir, tipo, as pessoas veem isso? Vê os debates. Eu gosto de dizer que a malta socialista costuma começar a acreditar nas mentiras que diz. Porque às tantas é isso. Tu mentes, tu vais-te mentindo a ti próprio, finges que não se passa nada, malta, eu dei o melhor possível, foi o que foi possível fazer, a TAP até já está a dar lucro. Estás a perceber? Isto vale tudo, isto vale tudo. Exato. Vale tudo. Tendo em conta que o café da esquina ali, com os milhares de milhões que nós lá metemos, também dava lucro. Também dava. Também dava lucro. Portanto, é isso, eles começam a acreditar nas mentiras que dizem. E estamos feitos por hoje. Estamos Pá, feitos, tudo bom. obrigado. Um abraço, fiquem bem. Está encerrado.